Ok, nesse vídeo nós vamos resolver o seguinte problema. 3 elevado a x é igual a x elevado a 9. Recentemente eu vi a solução desse problema num vídeo no YouTube, e a solução ela é incompleta e envolve você já saber a resposta para você conduzir o procedimento da solução. É o que eu denomino, então, de envolve uma certa mágica, o que não é muito recomendável quando você não sabe a solução e tem que resolver uma expressão como essa por conta própria. Muito bem, como se faz isso é, primeiro, você eleva ambos os lados a 1 sobre x para eliminar o x do lado esquerdo da equação. E você também pode elevar ambos os lados a 1 sobre 9, porque você elimina esse 9 aqui. De tal forma que você obtém do lado esquerdo 3 elevado a 1 sobre 9, e do lado direito você fica simplesmente com x elevado a 1 sobre x. Bom, claramente x não pode ser 3, x também não é 9. Eu tenho que encontrar alguma forma do lado esquerdo que se assemelhe, que fique na mesma forma que x elevado a 1 sobre x. Por exemplo, né? Então, o que se faz agora é um procedimento que é questionável. Veja, primeiro, o vídeo faz o seguinte: eleva ambos os lados ao cubo, melhor dizendo, eleva esse termo ao cubo e depois tira a raiz cúbica, eleva, portanto, a 1 sobre 3, ou seja, não tem efeito algum ocorrendo aqui. Agora a questão é, por que 3? Esse é o ponto, por que 3? Você vai ver o porquê daqui a pouco, mas você não sabe a priori por que deve ser elevado ao cubo e depois na raiz cúbica. Fica parecendo mágica, isso é que é questionável, percebe? E aí, o que se faz depois é uma coisa que é conhecida, sabido, que na verdade talvez o intuito de você poder manipular esse tipo de potência de um número que já está elevado a alguma potência, e você usar aquela ferramenta que é bem conhecida de A elevado a M elevado a N, isso é o mesmo que A elevado a M vezes N, ou ainda A elevado a N e tudo isso elevado a M. Então você pode fazer essa substituição, essa troca, e escrever, portanto, 3 ao cubo elevado a 1 sobre 9 e tudo isso elevado a 1/3. Agora, por que você fez isso, você não sabe. Tá? Na verdade, aqui que está de novo, né, a mágica, porque você quer escrever isso na forma de 27, porque 3 ao cubo é 27, e 1 sobre 9 vezes 1 sobre 3 é 1 sobre 27. Bom, e isso, é claro, fica na forma desejada, que é de x elevado a 1 sobre x. Com isso, você conclui que x é igual a 27. E então, o vídeo apresenta que essa é a solução do seu problema. Porém, envolve essa mágica e ainda é uma solução incompleta. Por quê? Vejamos. Então agora vamos resolver isso de uma outra forma. Veja, 3 elevado a x é igual a x elevado à 9ª potência. A primeira coisa que você deve fazer é tentar descobrir qual é o domínio dos valores de x para encontrar a solução desse problema. Veja, você pode pensar o seguinte: vamos colocar aqui x, vamos colocar aqui 3 elevado a x e aqui x à 9ª. Quando se x for maior do que 0, valores positivos, 3 elevado a valores positivos também será positivo. E x à 9ª, x sendo positivo, isso também será positivo.
ou seja, está coerente. Soluções com x maior que zero são possíveis. E para quando x é negativo, ou seja, menor do que zero? Bom, 3 elevado a um número menor do que zero, isso é ainda positivo. Porque imagina, 3 elevado a menos 1. Né? Façamos aqui. 3 elevado a menos 1. Isso é 1 sobre 3, que é 0,333, né? 0,333. Ainda, 3 a menos 2. Isso é 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 sobre 9. E assim por diante. Ou seja, os resultados são positivos. Né? Então, para x menor do que zero, você tem soluções positivas para essa curva que é 3 a x. E quando x a nona? 9 é uma potência ímpar, um número ímpar 9. Então, para x negativo, x a 9 vai ser negativo. Ou seja, para x menor do que zero, você vai ter que 3x são soluções positivas e x a nona negativas. Ou seja, isso aqui, essas não são soluções possíveis. O x ele tem que ser maior do que zero. Essa é a primeira informação importante que nós temos. X tem que ser maior do que zero. O que mais nós podemos extrair de informação analisando essas duas expressões? Veja, quando x, continuando nessa sequência, eu vou apagar esse termo. Quando x, se x for zero, 3ax é 1. E 0 a nona, isso aqui é 0. Pois bem, qual desses dois valores é maior? 3ax. 3ax tem um valor superior do que x a nona. Quando x for igual a 1, 3 elevado a 1 é 3. E 1 elevado a 9 é 1. De novo, o maior valor entre esses dois é o 3. 3 elevado a x tem um valor superior. A curva para, nesse ponto, x igual a 1, 3ax tem um valor superior. Ela está acima da curva x a 9. E quando x é igual a 2? Quando x é igual a 2, 3 ao quadrado é 9. E 2 elevado a nona, bom, nós sabemos muito bem que 2 a décima, isso é 1024. Então, 2 a nona é 512. Ou seja, o maior valor aqui é esse. Quando você continua, vamos lá, x igual a 3. 3 ao cubo é 27. E 3 a nona é um número gigantesco. Sei lá quanto é isso, 3 elevado a 9, é um número muito grande. Enfim, o que eu quero mostrar aqui é que esse é o maior número. Então, o que ocorre aqui entre 1 e 2? Quando x é 1, o 3ax é 9. Quando ele é 2, vai para 9 o valor. Ele sobe, mas vai para 9. A curva x a 9, ela tem o valor 1, e depois ele vai para 512. Ou seja, ele explode, e ele supera a curva 3ax. Ou seja, elas se cruzam. E deve haver, então, uma solução entre 1 e 2. Esse é o ponto. Tem que haver uma solução entre 1 e 2. Eu não vou continuar resolvendo para outros valores na sequência, mas eu vou fazer uma solução. Se você propõe um número muito grande, como 100, porque 100 vai ser fácil de calcular. 3 elevado a 100 e 100 elevado a 9 vai ser fácil. Né? Então veja. Então veja, 3 elevado a 100 e aqui é 100 elevado a 9. Qual desses dois números é maior? 3 a 100 ou 100 a 9? Veja, aqui vamos escrever 3 a 100 e aqui 100 elevado a 9. Bom, 100 elevado a 9, o que é 100? 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado elevado a 9, e isso é claramente 10 a 18. Então eu escrevi esse número em termos de ordens de grandeza de 10, porque fica muito fácil. Isso aqui é 10 vezes 10 vezes 10, 18 vezes. Vamos colocar o 3
elevado a 100 numa estrutura que me permita comparar, né? Então, por exemplo, a gente pode conduzir da seguinte forma. 100 é 2 vezes 50. Vou colocar um xizinho para você saber que é 2 vezes, né? E isso é igual a 3 ao quadrado elevado a 50. 3 ao quadrado é 9. Então agora eu tenho 9 vezes 9 vezes 9. 9 é um número menor do que 10. Porém, 50 é um número maior do que 18. Mas eu não sei se 9 a 50, parece que sim, mas eu não sei se 9 a 50 é maior do que 10 a 18. Vamos escrever isso numa forma que me permita, de forma categórica, concluir que esse número, se, né, esse número é de fato maior do que 10 a 18, do que 100 elevado a 9 ou não. Como eu posso fazer? Vou seguir o mesmo procedimento. No lugar de 50, eu vou colocar 2 vezes 25. Porque 9 ao quadrado é algo que eu sei fazer. 9 ao quadrado, bom, só por completeza, 9 ao quadrado é 81, e isso, posso até ignorar esse parênteses aqui, 81 elevado a 25. Agora sim dá para a gente concluir. Eu tenho 81 vezes 81 vezes 81, 25 vezes. Claro que isso, 81 é maior do que 10 e 25 é maior do que 18. Então você conclui que 3 elevado a 100 é maior do que 100 elevado a 9. Né? Então, circulando aqui os números maiores, o 3 elevado a 100 é muito maior do que 100 elevado a 9. O que eu quero dizer aqui? O que eu percebo? Eu percebo que há uma transição novamente do comportamento da curva 3ax com x a 9. Quem passa a ser dominante para o valor 100, né, em diante, mas eu não sei quando que isso ocorre, é o valor, é a curva 3 elevado a x. Então, em algum lugar aqui, também eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução aqui e eu tenho uma solução aqui. Ou seja, eu tenho duas soluções. Por isso eu me referi que aquela solução era incompleta. Eu não tenho apenas a curva, o valor x igual a 27 como solução para esse problema. O x igual a 27 é o que faz é o ponto onde as duas curvas se cruzam novamente. E é fácil ver isso, né? Quando x é igual a 27, veja, 3 elevado a 27, será que isso é de fato igual a 27 sobre 9? Claro que é, né? Porque 27 é 3 vezes 9. E isso então é 3 ao cubo elevado a 9. E isso 3 ao cubo é 27 a 9. Então, de fato, o x igual a 27 é a solução para esse caso. Mas a gente a obteve sabendo, né? É como se eu ainda não soubesse qual é a solução. Então vamos lá. O que eu já apreendi do meu problema? Veja, 3 elevado a x igual a x elevado a 9. Primeiro eu descobri que x é positivo. Essa informação é crucial. Primeiro, eu tenho duas soluções. A primeira solução é quando x está entre 2 e 1, como a gente viu aqui. X está entre 2 e 1. E a outra é quando x está entre, 3 e 100. Você pode dizer então isso, né? X está entre 3 e 100. Não é 3, né? É maior do que 3, e não é 100, é menor do que 100. Bom, então agora vamos tentar resolver sabendo tudo isso que a gente já sabe. O que é 3 elevado a x? Bom, 3 elevado a x significa 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? Não sei. Quantas vezes? Isso é x, é a incógnita, é o que eu quero saber, né? Então eu tenho x vezes. Isso se repete x vezes. Se x for inteiro, então esse lado esquerdo é um múltiplo de 3. Mas se for inteiro, não necessariamente ele é inteiro. A gente pode até procurar soluções em que ele é inteiro, tá? Mas eu vou encontrar uma solução que contempla tanto o caso de ser inteiro quanto não inteiro. E do lado direito? Do lado direito eu tenho
x vezes x vezes x e assim por diante até o último. E aqui eu sei quantos x eu tenho. São 9 vezes. Oh, meu Deus. Nove vezes. Então, de novo, se x é inteiro, o lado esquerdo é um múltiplo de 3, e o direito vai ser x vezes x vezes x, e o resultado disso é, então, um múltiplo de 3. E aí você poderia propor que x é um múltiplo de 3. Agora, mesmo não sendo, eu posso buscar soluções onde x é 3 elevado a um certo número, a, que não necessariamente é inteiro. Se ele for inteiro, então significa que x é inteiro também e é um múltiplo de 3. Se ele não for inteiro, se o a não for inteiro, x também não é inteiro. Ou seja, eu contemplo as duas possibilidades. Então, no lugar de escrever x, no lugar de buscar x aqui nessa expressão, eu posso colocar 3 elevado a a, e buscar soluções que estejam nessa forma. Como que eu vou fazer então? Vamos lá, no lugar de x, eu vou colocar 3 elevado a a. E você vai ter 3, esse 3 elevado a a, vou colocar parênteses para ficar bem denotado que esse a é a potência desse 3, e isso tudo é a potência do número 3. No lugar do x eu coloco 3 elevado a a e isso elevado a 9. A gente pode trabalhar esse lado direito aqui. Isso vai ser igual a 3 elevado a 9a. Bom, com isso, essa potência... se fica horrível. Essa potência é igual a essa potência aqui. Então vejamos, eu tenho agora uma outra equação. A minha equação é 3 elevado a a é igual a 9 vezes a. Eu tenho uma outra equação que não é mais essa equação original, né? Agora é uma equação em termos de a. 3 elevado a é igual a 9a. E o que significa 3 elevado a a? Bom, 3 elevado a a significa que eu tenho 3 vezes, não sei quantas vezes, né? Isso aqui são a vezes. Isso vai ser igual a 9, 3 vezes a. Aqui fica muito fácil de você concluir uma das soluções, que é a solução para x igual a 27. Qual o número? Se a for inteiro, então eu vou ter algo que vai ser múltiplo de 3 aqui do lado esquerdo. E para que isso seja... para que o lado direito seja múltiplo de 3, o a também tem que ser múltiplo de 3. E o múltiplo mais simples de 3 é o próprio 3. Então, se você propõe que a seja igual a 3, se você propõe, então, que a é igual a 3, você vai ter 3 vezes do lado esquerdo, o 3 sendo multiplicado por ele mesmo, ou seja, vai ser 3 ao cubo. E aqui você vai ter 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo, que é 27. Né? Então isso, o lado esquerdo é igual ao lado direito, quando a é igual a 3. E quando a é igual a 3, qual é o valor de x? Bom, x vai ser 3 ao cubo, que é o 27. Então aqui, dessa forma, você consegue concluir, sem saber de antemão, para fazer aquela manipulação de elevar ao cubo e depois fazer a modificação para que aqui fique 27 e na potência também fique 27. Né? Aqui, dessa forma, você, primeiro, descobre que x tem que ser maior do que zero, e você descobre que tem duas soluções. A solução para x igual a 27 é essa segunda aqui. E você também sabe que tem uma outra solução para x entre 1 e 2. Então são as duas soluções sem envolver nenhum truque de mágica de quem já sabe
o resultado para encontrar o próprio resultado. Esse valor você pode encontrá-lo numericamente. Vamos usar o RStudio para vermos o gráfico dessas duas funções. Bom, então vamos lá. X é uma sequência que vai de 0 a 100, um step de 0.01. Y1 deixa eu fazer um zoom, aumentar a letra. Pronto. O Y1 vai ser a curva 3 elevado a x. E o Y2 vai ser x elevado a 9. Muito bem, eu quero fazer um plot de x contra y e eu vou colocar o tipo vazio, que ele só vai... Tem que colocar um y1 ou y2. Ele monta a caixa sem plotar nada. E aí eu vou plotar com as linhas. Coloco x, y1 e uma determinada cor 2. E ele me mostra que ele vai bem perto de 1, né, de 0 elevado a 0, é 1, e depois ele explode. Isso indica que eu tenho que usar uma escala logarítmica. Se eu fizer o mesmo para y2, veja que é a mesma coisa, não muda quase nada, né? Dentro dessa escala ele não muda. Então vamos colocar uma escala logarítmica, um log no eixo y. Tá? E aí eu ploto novamente o y1. O y1 é a curva 3 elevado a x. Na escala logarítmica, obviamente, ele fica uma reta. E a curva x elevado a 9 tem esse comportamento. Então você claramente observa aqui que as duas curvas elas se cruzam. São as duas soluções que nós mencionamos na nossa solução. Essa é a solução 27, x igual a 27, e essa daqui é aquela solução entre 1 e 2. Podemos, para facilitar, vamos lá. Vamos colocar que o meu x ele vai de 1 até, quer dizer, de 0 até 30. E, novamente, vamos calcular o y1 e o y2. Tá? E agora eu vou fazer o plot na escala logarítmica. E agora eu ploto as duas linhas. Essa é x 3 elevado a x e essa daqui é x elevado a 9. Então aqui claramente você vê, aqui é 0, aqui é 5, né? Então aqui é a solução entre 1 e 2, e aqui é a solução do x igual a 27. São as duas soluções que mostram que essas duas curvas elas se cruzam essas duas vezes, e por isso eu tenho não apenas a solução x igual a 27. Como encontrar a solução para essa solução aqui, entre 1 e 2? Bom, temos algumas formas de fazer. Eu vou brincar colocando que eu quero a solução entre 1 e 2. Talvez, vamos colocar entre 0 e 3. E, de novo, calcular y1, y2, faço o plot e ploto a primeira e a segunda curva. Então você vê que isso ocorre entre 1 e 1,5, não é? Entre 1 e 1,5. Bom, eu posso brincar escrevendo o seguinte: se eu colocar x igual a 1,1 e eu quero fazer com que me mostre qual é o valor de y1, que na verdade eu vou colocar então 3 elevado a esse x, e também me mostre
x elevado a 9. Então aqui o que está ocorrendo é, para esse valor de x, ele me apresentou quem é 3 elevado a x e quem é x elevado a 9. Então eu estou num ponto onde a curva vermelha ela supera a curva azul, né? Então eu vou colocar um ponto um pouco maior do que 1.1. Eu vou colocar 1.2. 1.2 já inverteu. Já inverteu. A curva azul, que é a segunda, tem um número maior, tem um valor maior do que o primeiro. Então vamos colocar 1.15. Aí sim, 3,53 e 3,51. Né? A curva azul ainda é inferior, eu posso então aumentar, sei lá, 1.15, mais um 5. Já inverteu, então é menor do que isso. E assim você pode brincar ainda invertido aqui. Aqui você pode até considerar isso como um valor razoável, né? 1.151 para quando essas duas curvas têm o mesmo valor. Então é um x, como a gente tinha descoberto, entre 1 e 2. Graficamente você bate o olho e fala, bom, é entre 1 e 1.5, mas aqui eu já consigo ver que é 1.151.